Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o canal do Kael e eu sou o Kael. E este é o vídeo com spoilers do filme Justiça Artificial. Se você não quer receber spoilers, uma vez que esse filme é um suspense policial ali com vários elementos de ficção científica, eu recomendo que você vá até o vídeo sem spoilers, porque, cara, faz muita diferença o que você sabe do filme para a experiência dele, principalmente neste filme. Se você já acompanha meu canal e meus vídeos, normalmente eu faço o vídeo ali imediatamente após sair do cinema. E de fato eu fiz isso, eu já gravei o sem spoilers, e eu gravei com spoilers também, mas eu não gostei do resultado final. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês um pouquinho. Esse filme, por ser um filme de suspense, eu acho que, por mais que eu dê spoilers pra vocês, eu não posso dar tantos spoilers, eu tenho que dar uma, digamos assim, uma visão geral, mesmo contando a estrutura narrativa do filme pra vocês, porém eu não quero estragar a experiência de vocês, porque, gente, eu tive uma experiência no cinema muito boa com esse filme. Como eu não sabia de nada, uma vez que eu não vejo o trailer, eu praticamente não acompanho a sinopse, eu só sabia da proposta, onde um cara ele acordava numa cadeira e ele tinha 1h30 pra provar a sua inocência para uma inteligência artificial que estava julgando ele. Era isso que eu sabia do filme, eu não sabia de mais nada. E depois que eu vim em casa e gravei o sem spoilers, e eu fui assistir o trailer, eu também já tinha gravado com spoilers, cara, o trailer entrega o filme inteiro. Meu, o pessoal desaprendeu a fazer trailer, e eu fiquei muito chateado com isso, e eu reassisti o meu vídeo com spoilers, e eu vi que, cara, quem assistiu o trailer, então eu tô fazendo um vídeo diferente do que eu costumo fazer, que é os comentários com spoilers, mas o dava pra salvar. Então eu vou tentar aqui fazer um formato diferente pra vocês. Desde já, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos de um lançamento. E agora eu vou começar a soltar uns vídeos aleatórios. Inclusive hoje, vocês podem até reparar na minha roupa, muito provavelmente eu vou gravar a 5ª versão do meu vídeo do Stranger Things, porque eu já tô perdendo o timing dele, tô quase perdendo o tesão de fazer um negócio. Então eu vou gravar hoje, vou tentar ser bem sucinto nisso, mas enfim, vamos lá. Então, o que eu posso falar sobre o filme, né? Justiça Artificial. Aqui no Brasil ele saiu com esse nome, lá nos Estados Unidos, e o título original chama Mercy, né? Misericórdia, que é o nome, exatamente o nome do programa que julga ali os criminosos com essa velocidade. Logo no início do filme a gente é apresentado ali para esse universo com uma pequena introdução da inteligência artificial falando com o criminoso, que no caso é o Chris, né, o Chris Haven, que é o personagem interpretado pelo Chris Pratt, explicando para ele por que existe esse programa e quais são as regras ali utilizadas, tá? A atriz que interpreta a inteligência artificial, entre aspas, é uma atriz chamada Rebecca Ferguson, que ela é muito bonita, e eu me lembro muito dela do filme Doutor Sono, né, que ela era Rose Chapelle. Cara, ela tá excelente no filme, o Chris Pratt também, e é engraçado que o Chris Pratt interpreta um personagem chamado Chris Raven, né? E ele tá muito bem também no papel. Basicamente, o filme é uma conversa entre os dois, mas não é só isso. Bom, ainda falando um pouco dessa introdução, a gente tem as regras, né? Para alguém ser julgado pela juíza Maddox, né, ou pelo programa Mercy, como vocês preferirem, mas no filme ficou muito claro que o nome da juíza é Maddox, a pessoa tem que ter cometido um crime, onde tenha pelo menos 80% de chance dela ser a culpada, e tem que ser um crime hediondo. No caso do Chris, ele está sendo acusado de matar a própria esposa, o problema é que ele está tribêbado, ele não lembra do que aconteceu. E aí ele tem uma chance de 97% ali logo no começo do filme, e ele vai ter ali 1h30, né, no cronômetro, para provar a própria inocência. Porém, por ser uma inteligência artificial e uma pena capital, a inteligência artificial ela tem acesso a basicamente toda a nuvem ali de dispositivos da cidade de Los Angeles. Isso inclui câmeras de segurança, celulares, tablets, e-mails, computadores, internet, redes sociais, tudo. Ela pode acessar qualquer conta porque ela tem poder jurídico para isso. Eu achei uma invasão de privacidade muito grande, mas dadas as proporções e por ser uma inteligência artificial, num caso especificamente que está envolvendo uma pessoa, achei justificável para o filme. Dito isso, o que eu posso agora falar da parte técnica? Como eu já comentei, a gente tem no elenco o Chris Pratt, né, o nosso Star-Lord, e também de vários outros filmes e séries, como por exemplo Lista Terminal. E a gente tem, como eu comentei também já, a Rebecca Ferguson, né, a Rose Chapelle, e se eu não me engano ela tá na série Silo também.
É que eu não assisti essa série, eu só via o pôster dela, se eu não me engano ela também tá nessa série, mas ela deve ter feito muitos outros papéis, uma vez que ela é uma atriz famosa, tá? Eu acho que ela não é tão famosa quanto Chris Pratt, mas ela é famosa. Que me salta aos olhos de elenco são só os dois, tá? Além desses dois atores que interpretam o personagem que é o Chris e a Maddox, a gente tem, lógico, né, os outros personagens ali que orbitam essa história. A gente tem, no caso, a Nicole, que inclusive ela é a atriz, eu não vou saber o nome da atriz, mas ela fez o primeiro filme Annabelle, ela era a mãe da menina lá, que no começo estava grávida e tal. Eu não sei o nome da atriz, tá? A gente tem a Brit, que é a filha do casal, né, da Nicole e do Chris, que é uma adolescente. Aí tem a parceira do Chris, que é a Jack, que é uma outra atriz que eu também não vou saber o nome, desculpem. E também tem outro personagem que eu também não sei o nome, do ator, que é o Rob Nelson, tá? Que ele é o padrinho do Chris, porque o Chris ele tem problema com álcool e ele é o padrinho do AA dele. Além disso, qual outro personagem que eu posso citar? O antigo parceiro do Chris, que é o Ray, tá? E infelizmente o Ray no filme ele já morreu, então a gente só vê ele em alguns flashbacks. No geral, o que eu posso te dizer assim de elenco é isso. Agora, a direção e o cara que escreveu essa história, tem que tirar o chapéu. Como eu comentei com vocês, esse por ser um filme suspense policial, cara, a minha experiência dentro do cinema foi muito boa. Eu gostei muito do filme, muito mesmo. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme assim policial que ele não te entregasse tudo logo de cara. E graças a Deus eu não vi o trailer, porque o trailer infelizmente faz um desserviço para esse filme. Eu estimo que se eles tivessem entregue um teaser com algumas poucas cenas, o filme seria muito melhor. Então o que a gente tem ali de direção? A gente tem um diretor que, quando eu saí do cinema, eu não liguei o nome da pessoa, realmente eu não sabia quem era, mas o nome do cara é Timur Bekmambev. Timur Bekmambev. Eu não sabia quem era ele, tá? Na hora que eu terminei de ver o filme, não liguei o nome da pessoa, mas ele fez dois filmes que eu gosto muito, que são Guardiões da Noite e Guardiões do Dia. Quem viveu ali a década de 90, quem é fã de RPG e gosta de Vampiro à Máscara, com toda certeza deve conhecer esses dois filmes, que conta a história de uma guerra entre duas facções de vampiros na Rússia. Esse cara é russo e ele fez esses dois filmes, e os dois filmes são muito legais, tá? Provavelmente não. Eu fiz a minha pesquisa, então agora eu já sei. Esses foram os filmes que lançaram esse cara, e agora ele tá fazendo filme em Hollywood. Tanto que ele tem vários filmes ali no currículo. Eu não vou lembrar agora nenhum de cabeça aqui pra falar pra vocês, mas ele tem vários filmes no currículo e todos eles têm essa temática de mundo digital, virtual e internet. Já a história, ele é de um cara chamado Marco Van Belli, eu realmente não sei quem é. Na minha pesquisa não identifiquei nada ali grandioso que esse cara fez, mas ele tá de parabéns, porque o roteiro é muito bom. Bom, falamos então agora da parte técnica, dei a introdução, então agora a gente vai falar um pouco do filme. O plot, como eu comentei, é o Chris, né, acordando ali numa cadeira, preso, né, e a juíza Maddox explicando para ele todo o contexto. Como eu falei, né, em 2028, que é onde se passa o filme, foi implementado este programa, e esse programa ele julga pessoas quando tem 80% a mais de chance dele ser culpado, e ele tem essa 1h30 para se provar inocente, caso contrário ele vai morrer. Como ele vai morrer? Não é a inteligência artificial que puxa esse gatilho, ela controla apenas o cronômetro. Então como funciona? Acabando 1h30, independente do resultado, é soltado umas ondas sônicas ali na cadeira, ali atrás da cabeça do cara que está sendo julgado, e ele frita o cérebro do cara. Isso daí é feito pelo cronômetro. Então a única coisa que a juíza Maddox pode fazer é parar o cronômetro ou considerar o cara inocente, tá? Caso demore muito tempo, o cronômetro automaticamente aciona o dispositivo e a juíza não tem como controlar isso daí, tá? Chegou lá no zero, a juíza não tem o que fazer, a inteligência artificial. Então são dispositivos separados, tá? Apesar dela ter ali a chance de parar o cronômetro, são dispositivos separados. Isso faz com que o filme tenha uma coisa muito legal. O filme é em tempo real, gente. O filme deve ter mais ou menos 1h40 e a gente tem essa 1h30 de uma investigação muito boa, uma vez que o Chris Revan, ele é um detetive e ele está sendo ali acusado de matar a própria esposa. Um outro detalhe, logo no começo do filme, o Chris ele fala que ele já conhece o sistema da Mercy, né, e ele já conhece como funciona, porque ele ajudou a desenvolver aquilo. Ele é um detetive e ele foi o cara que ajudou a prender o primeiro criminoso que foi julgado pela Maddox e que acabou com a morte dele, que no caso foi uma prisão que ele fez junto com a sua nova parceira, que é a Jack,
onde eles prenderam um cara que tinha matado uma mulher e o nome desse cara era David Webb. Guardem essa informação lá no final, isso vai ser importante. E o filme parte daí. Quando a investigação começa, tudo aponta para que o Chris matou a própria esposa, porque como ele tem problema com álcool e ela acabou descobrindo onde ele guardava a bebida dele, eles dois discutiram, aí tem uma gravação ali, como a inteligência artificial tem acesso às gravações, tem uma gravação que mostra ele voltando para casa, gritando ali com ela, mas ele entra dentro da casa, né? E depois ele sai e a esposa dele, teoricamente, estava viva ali, pelo menos ele não lembra, mas não dá pra ver que teve algum crime ali logo de cara. A gente escuta até um vaso quebrando e ele até fala que ele quebrou o vaso porque era o vaso favorito dela, e de fato só tem esse barulho. E depois disso a câmera fica virada ali pra casa e você não sabe o que aconteceu. Uma hora depois, mais ou menos, a filha do casal chega e acaba encontrando a mãe morta. E é por isso que ele é o grande suspeito. Conforme vai passando a investigação, cara, a gente tem muita reviravolta. A gente chega a um ponto do filme em que o Chris ele acaba acreditando que ele realmente matou a esposa e você também fica na dúvida, o que é muito bom, porque você realmente não sabe se ele é inocente ou não e tudo aponta pra ele, ao ponto de ele mesmo ele sendo o cara que está sendo acusado, por ele ser um detetive, ele fala, cara, foi eu, só pode ter sido eu. E isso é muito legal. Cara, a gente tem muitas reviravoltas no filme, a gente tem cenas de ações, a sala de justiça ali, onde está sendo feito o julgamento, a sala de julgamento, lembra muito ali aquele visual do filme Minority Report, onde as telas vão aparecendo e flutuando no ar ali. Cara, esse filme ele tem um visual muito legal, ele é proto-futurista, ele não chega a ser... minha gata tá por aqui, então não se assustem se vocês verem um miado ou uma cauda de um gato passando. Esse filme ele tem um visual ali proto-futurista, onde tem drones, né? A própria polícia, né? A parceira dele, que é a Jack, que durante o julgamento a juíza autoriza, né, fazer a investigação com ela ajudando, ela tem uma moto ali com voadora, com várias hélices, que é como se fosse aquele drone, aquela voador, né? E aquilo está sendo usado pela polícia, a SWAT está envolvida, a perícia está envolvida, tudo ali meio que em tempo real. Meio que em tempo real não, o filme é em tempo real. E isso, cara, é um grande lance do filme, tanto que a primeira reviravolta que a gente tem é que a gente descobre que a esposa do Chris, né, a Nicole, ela tinha um amante. E eles vão atrás do amante, porque poderia ser um criminoso, mas esse cara tem um álibi. Porém, ele conta que a Nicole só procurou ele porque o Chris não dava ouvidos pra ela. Então a gente tem uma outra situação acontecendo. Por que ele não dava ouvidos? O que ela tinha tanto pra falar? E aí a gente descobre, isso tudo tá no trailer, tá, pessoal? Infelizmente. E aí a gente descobre que, na verdade, ela estava investigando algo no trabalho dela. E aí a gente tem uma trama gigantesca, onde o padrinho dele do AA, né, que é o Rob, que ele trabalha junto com a Nicole, ele estava desviando ali uma areia sintética que é usada para fazer metanfetamina, e você passa boa parte do filme achando que ele está fazendo isso, mas na verdade ele está fazendo uma bomba, porque ele quer explodir o prédio da onde tem a inteligência artificial da Mercy, ou seja, a juíza Maddox, e por consequência o próprio Chris. E você fica meio que sem entender o que fazer, o que está acontecendo. No meio disso tudo, gente, a gente acompanha o Chris amarrado na cadeira e a ação rolando lá fora sem ele poder fazer nada, só o pessoal ali da SWAT e a própria parceira dele tentando pegar esse cara. E a gente tem uma cena muito parecida com Velozes e Furiosos, não, Velocidade Máxima, que é um filme do Keanu Reeves lá da década de 90, que eu digo de passagem também é muito bom, onde esse cara pega um caminhão repleto desse material químico, que na verdade é uma bomba, né? Como eu comentei, e ele tá indo em direção ao prédio, só que, cara, como o filme é em tempo real, é como se a polícia recebesse um alerta que em 10 minutos esse cara vai explodir um negócio e ele tá vindo a toda no meio da cidade com um caminhão quase imparável. Então, cara, a ação é muito boa, a tensão é muito boa, as reviravoltas são muito boas, e aí quando ele finalmente chega no prédio, a gente começa a entender a motivação dele. A gente descobre que ele, na verdade, o nome dele é Rob Nelson, né? Tanto que o Chris nunca desconfiou dele, porque na verdade ele é o irmão do David Webb, o cara que ele prendeu lá no começo do filme, que na verdade não foi ele que prendeu, foi a Jack. Ele só estava junto na prisão. E aí o que acontece? Ele sempre fala que o irmão dele era inocente, que foi um erro que aconteceu com o irmão dele, e matarem o irmão dele ali no julgamento, porque o irmão dele não conseguiu provar a própria inocência em 1h30. A juíza Maddox até consegue, ela, em determinado ponto do filme lá pro final, né, é zerado ali a culpabilidade do Chris. Então a juíza Maddox acaba ajudando ele ali, né, com essa situação, até porque se ele explodir a bomba, a inteligência artificial também vai pro pau, né? Então ela tem um pouco desse sentido de autopreservação e ela acaba ajudando ali. Ela reabre o caso do David Webb e aí eles revisitam a prova e ele fala um detalhe que até então ninguém deu ouvidos a ele,
que o irmão dele tinha um celular e que durante o crime os dois estavam conversando. No meio disso tudo, quem fez a prisão do David Webb, como eu comentei, não foi o Chris, foi a Jackie. E aí, olhando as câmeras de segurança de quando aconteceu isso, a gente descobre que ela tirou o celular das provas e jogou fora, causando toda essa injustiça e esse problema. A justificativa dela é que eles precisavam disso, precisavam que o primeiro caso fosse uma execução do Mercy para ganhar popularidade com o público, para ter o apoio da população. Particularmente, eu acho que ela estava completamente errada. A única coisa que se precisava ali naquele momento era provar que o sistema funcionava, tanto para inocentar criminosos que estão ali injustamente, como para condenar. Então essa é a minha visão no fim do filme, e isso fica bem provado. E o filme acaba meio que aí. Tá, acabou, ela vai presa, tal, o Rob acaba sendo preso, apesar que o Chris quase mata ele, porque ele sequestra a filha dele e leva no caminhão, né? E as coisas meio que acabam por ali, e o filme é muito satisfatório, você fica muito eufórico no final, até porque todas aquelas reviravoltas que teve, a forma com que o Chris conduziu a investigação, porque eu acho que ele foi o primeiro criminoso ali que a Maddox julgou que de fato era um detetive, então ele sabia o que estava fazendo. Detalhe, o caso dele era o caso 19, tá? O caso do David Webb era o primeiro. Então a gente teve 18 casos que todos eles acabaram em morte. E o caso 19, que foi o do Chris, que ele descobriu toda essa trama por trás, acabou sendo arquivado e ele ficou inocentado. No caso, o Rob também foi preso por tudo que ele fez, né? Ele matou uma galera, né? E a Jack também foi presa. E aí o filme acaba. O que eu tenho a dizer sobre o filme, né? O filme, ele mostra, pra mim ficou muito claro uma coisa. Espero que vocês não estejam ouvindo o barulho da geladeira, tá, gente? Tô gravando na sala da minha casa, é conjugada, mas enfim, a geladeira acabou de ligar. Eu vou jogar uma musiquinha de fundo aqui pra ver se ameniza pra vocês. Depois eu vou fazer alguns testes, tá? Tô comendo o pelo da minha gata aqui, que tá no ar, que tô passando a mão nela aqui. E aí vocês me falam se dá pra gravar com o ar-condicionado bem no baixinho e o barulho da geladeira. Se der, gente, nossa, eu vou ficar muito feliz, porque eu não tô derretendo aqui gravando pra vocês. Tô divagando aqui, vamos continuar a falar sobre o filme. O que acontece? Pra mim, esse filme deixou claro e muito escrachado a real função da inteligência artificial. Eu sei que muita gente tem medo disso aqui no mundo real, que a inteligência artificial vai tomar empregos e tudo mais. Gente, a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela vai pegar um profissional ruim e vai transformar ele num cara mediano. Ela vai pegar um cara mediano e vai transformar ele num cara bom. E ela vai pegar um cara bom e vai transformar ele num cara excelente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta aceleradora, ela vai te poupar daqueles trabalhos braçais ali, quando envolvem dados, ou analisar situações, ou até mesmo organizar ideias, tá? Fazer sketches ali para preparação de arte, fazer um vídeo para uma demonstração, lógico, eu uso inteligência artificial, hoje eu trabalho com TI, apesar de eu ser projetista metalmecânico, hoje eu trabalho com TI, e eu uso ela justamente para me ajudar em analisar algumas situações, ou para fazer alguma coisa. No fim das contas, tem que passar pelo crivo humano. A inteligência artificial sozinha não chega a lugar nenhum. E esse filme deixa isso muito claro. Tem conversas com o Chris e a Maddox que são fantásticas. Por exemplo, tem uma parte do filme onde a Maddox fala que ela só lida com os fatos e é por isso que ela é muito objetiva e ela consegue julgar, né? Que ela acha um pouco que isso já está pronto, não é necessário uma investigação. E o Chris, ele vira para ela e fala, não. Os fatos só dão início à investigação. A verdade, ela não é preta e branca, ela está nas nuances. E isso é verdade, porque se você pegar uma situação de injustiça, ela teve motivação, teve contexto. Como é que você vai poder determinar se foi legítima defesa ou se aquilo que o cara fez tem uma motivação plausível? Você entendeu? Por mais que o fato seja aquele, você tem um contexto ali que pode mudar aquela situação. E é essa a função do humano ali. Por mais que a inteligência artificial tenha acesso a todos os dados, no fim das contas ela pode analisar, chegar a um dado estatístico, mas a verdade ela só é encontrada ali pelo Chris, que é um humano. Tanto que tem uma discussão ali sobre seguir os seus instintos e tudo mais, que é muito legal. No final também eu tenho uma conversa que a Maddox vira para o Chris e fala, Chris, o que nós fizemos? Aí ele vira para ela e fala, nós fizemos o que todo mundo faz, humanos e inteligência artificial. A gente acerta, a gente erra e a gente aprende. Ou seja, o filme para mim deixa muito claro que essa relação inteligência artificial-homem, né, humano, é algo que vai ter que ser desenvolvido. Cara, não tem como a gente, me perdoe a expressão, mas não tem como a gente cagar para dentro.
A inteligência artificial existe, ela veio para ficar. Se você não aprender a usar ela, aí sim você vai ter seu emprego comprometido. Ah, mas e os empregos ali do pessoal que faz as coisas mais braçais? Gente, eles vão ser realocados para coisas mais confortáveis. É assim que funciona, é assim que foi na primeira vez na Revolução Industrial. A gente parou de picar pedra e carregar no lugar e gerou uma máquina que fazia isso. O que aconteceu com os trabalhadores? Foram trabalhar em outro setor. Mesma coisa em todas as revoluções industriais, né? Hoje a gente tem a 4.0 que tá findando agora na Revolução Industrial 4.0, né? A indústria 4.0, que está findando no uso da inteligência artificial, e boa parte desses trabalhadores, o que eles vão fazer? Eles provavelmente vão supervisionar e vão ser realocados para outra parte, mas ainda não vão sair da indústria. É assim que funciona, historicamente, então não tenham medo disso. Esse filme, para mim, além de ser uma aventura, uma ode, um suspense policial muito bom de assistir, ele também deixa isso muito escrachado. Então eu gostei muito desse filme. Pra mim ele é um nota 8. Eu recomendo muito assistir esse filme no cinema. Se você chegou até aqui e tomou todos esses spoilers, ainda vale a pena assistir esse filme. Ele tem muitas reviravoltas e vocês vão gostar muito desse filme, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado gigantesco. Eu acho que ficou muito melhor que o outro que eu fiz, até porque deu para digerir melhor o filme e organizar as ideias. Eu acho que eu vou acabar fazendo os com spoilers, os vídeos de spoilers, e o dava para salvar nesse formato. Ah, nesse filme aqui, gente, o dava para salvar, cara, a nota dele é muito alta. Eu acho que só mudaria um único detalhe nesse filme, que é, em vez da introdução do filme ser exatamente ali, naquele videozinho de introdução da Mercy, ter realmente uma introdução com uma outra cena. Eu gosto de filmes que tem uma abertura legal, tá? Por exemplo, primeiras cenas de filmes que são muito boas. O próprio Extermínio, que eu assisti agora há pouco tempo, a primeira cena dele é muito boa. Deixa eu ver. Invocação do Mal, primeira cena muito boa. Cara, tem vários filmes, que eu tô tentando me concentrar nos filmes do ano passado, tá? Então assim, Juntos, primeira cena muito boa. Própria Anaconda, primeira cena é diferente do resto do filme, dá uma sensação que a gente vai ter um filme de terror. É um filme de comédia, mas é uma cena muito boa. A Empregada, que quando a gente vai pegando as pequenas nuances ali na primeira ceninha da entrevista, muito boa. Então o filme ele sempre abre de uma maneira ali fenomenal, tá? Muito boa. Diga de passagem, pra mim, eu acho que o ano passado, 2025, melhor cena de abertura pra mim foi a do Invocação do Mal 4, tá? De longe, melhor cena de abertura foi aquela, que foi um filme que eu consegui. Ele me arrancou lágrimas logo na primeira cena, apesar que no final não, mas na primeira cena ele me arrancou lágrimas. Eu sou um cara meio família, chorão, então, enfim, quem assistiu o filme pode ser que entenda as minhas lágrimas. E esse filme, eu acho que faltou essa primeira cena. Eu sei que a proposta do filme é jogar o cara lá e deixar o contador rolando ali em tempo real, o que dá muita angústia nesse filme, mas eu gostaria de ter essa primeira cena. Então ali pra mim uma cena de 5 minutinhos mostrando como funciona seria melhor. Apenas isso, eu não tenho mais o que falar. O elenco tá muito bem alocado, todas as interpretações, não vi nada ali forçado ou ruim. Até mesmo a questão de uma cena onde a Jack briga ali, ela luta com o ex-amante da Nicole, né? E, cara, ela é uma policial, tem um policial em volta ali, enfim, ela domina ele, mas ela não é uma mulher pequenininha, dá pra acreditar que ela conseguiu meter o braço nele. Então não tem nada inacreditável demais nesse filme. A sua suspensão de descrença, ela fica muito mais ligada à velocidade da tecnologia, porque, cara, é muito rápido as coisas que a Maddox faz, do que com esse tipo de coisa. Então, pra mim, o filme funciona muito bem. Bom, pessoal, é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me assistir. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos e até a próxima. Agradeço todo mundo que aguentou o meu humor insuportável e tchau, tchau.